Bem, pessoal, a ideia desse vídeo é que seja um vídeo bem rápido, bem didático, né? Mostrando aqui um pouquinho sobre a parte do deploy, a parte de conexão do Golden Gate como serviço, tá? Mais para frente, a ideia é ir lançando alguns vídeos que tenham parte de configuração, de extract, replicate, algumas coisas bem legais aí, tá bom? Então, o primeiro ponto, né, que a gente tem aqui é um overview, tá? O serviço, ele fica aqui dentro do menu Oracle Database Golden Gate, como vocês podem ver, tá? E apesar de estar ali dentro daquela categoria, você tem acesso a todos os tipos de deploy de Golden Gate, tá? Então, entrando aqui na parte de deployment, o que que nós temos? Nós temos os deploys que já existem criados, mas também podemos fazer a criação. E aqui é um detalhe muito importante que cada deploy ele consegue trabalhar com uma determinada tecnologia. Então, como vocês podem ver aqui, esse primeiro trabalha com tecnologia Postgre, esse segundo com Big Data e esse aqui com tecnologia Oracle, tá? Um outro ponto aqui, imagina que eu queira criar um deploy agora para Big Data, algum outro, né? O processo é bem simples, como vocês podem ver. Então, basicamente, eu tenho que ter uma rede, uma subnet, pública ou privada, tanto faz, tá? E essa rede ela tem que conseguir chegar lá no meu source e no meu target. Depois disso, eu tenho algumas configurações. Então, eu tenho a parte de OCPU. Aqui um detalhe importante, tá? É a quantidade mínima de CPU que eu quero ter. Então, eu posso ter de 1 a 24. E eu também tenho um recurso aqui que é o que nós chamamos de auto-scaling. Então, baseado nessa quantidade mínima, se eu marcar essa opção, ele vai em até 3 vezes mais ali de acordo com o seu uso, tá? E por ele se tratar de um serviço, ele tem uma característica muito interessante, que é você vai pagar somente pelo seu uso. Então, eu posso vir aqui e colocar 10 CPUs, 20 CPUs, que seja, marcar a opção de autoscale, mas ele só vai me cobrar quando eu utilizar. Um outro ponto é que para alterar esta quantidade mínima, eu tenho um reboot depois que o serviço está no ar, mas o autoscale ele acontece de maneira transparente. Beleza? Então, coloquei ali, aqui eu tenho a minha rede, tá? Pode ser privada, pode ser pública. Caso você tenha já a licença do Golden Gate, você também consegue aproveitar, senão você consegue pagar pelo serviço, né? Aqui na parte de Advanced, você tem a parte de Network, onde você pode ativar ou não o acesso público. Todos eles vão ter uma URL HTTPS com certificado, mas aqui você opta por isso ou não. Você também pode customizar o seu FQDN, tá? Na parte de manutenção, você pode customizar qual que é a janela de manutenção e também você tem algumas tags ali. Aqui na próxima tela é onde que eu vou selecionar qual que é o tipo de deploy, quais são as tecnologias suportadas por esse deploy. E o que que é legal? Eu tenho aqui o tipo, então vocês podem ver que se eu fosse criar um deploy do tipo Oracle Database, esses aqui são as origens e esses são os targets suportados, tá? Um outro ponto relativamente novo essa funcionalidade é essa daqui. Então eu consigo fazer o deploy de uma versão específica, tá? Então, ó, eu quero fazer um deploy hoje, a última versão é 21.10, mas eu estou validando alguma coisa e eu quero fazer na 21.8. Você também tem essa capacidade, tá? Depois disso, só confirmar aqui, você vai dar o nome da instância, o nome do usuário administrador e uma senha aqui para você poder utilizar, tá? Depois, clicando em Create aqui, você vê que é bem rápido, alguns minutos, o serviço está no ar, tá? Eu vou pegar aqui um dos serviços já existentes, só para poder mostrar para vocês a parte de gerenciamento, o que que você consegue fazer. Então, aqui, primeiro passo, você pode ver que eu tenho uma mensagem que eu tenho um upgrade disponível, né? Então, eu tenho a opção de fazer de maneira proativa ou esperar até uma data que a Oracle vai aplicar esse patch para mim, tá bom? Além disso, eu tenho esse botão de Launch Console aqui, onde eu vou cair dentro da interface do Golden Gate, tá? Também tem a parte de Admin Client, então para quem é acostumado a trabalhar com linha de comando, você também consegue fazer, e a parte legal é que ele é totalmente web, né? Totalmente dentro da console, você não precisa ter nada instalado na sua máquina. Basicamente, a gente vai utilizar o Cloud Shell aqui, né? E aí ele já vai dar para a gente um connect e você vai passar o seu credencial. E aí você já está dentro do Admin Client, onde você consegue fazer todo o gerenciamento ali, né? De linha de comando.
Você tem a parte de editar, então eu quero mudar o nome do deploy, quero desativar ou mudar aqui o endpoint, né? Mexer em alguma configuração eu consigo fazer. Desligar, e aqui em More Action, você tem a parte de mudar a configuração básica de CPU e também ativar ou desativar o auto-scaling, né? Como você pode ver ali, tá? Você também tem a parte de upgrade, como eu comentei, né? Eu tenho um upgrade já marcado ali, já avisando, mas se eu quiser fazer, eu consigo fazer. O que que é importante vocês olharem aqui, tá, pessoal? Sempre acompanhando a documentação, tá bom? Por quê? Junto com esses upgrades, nós temos melhorias de funcionalidades e também fix de segurança. Pô, eu estou na versão 21.9, mas por que que tem essa outra? Porque essa outra, por exemplo, tem fix de segurança. Então, é muito importante, né, que você esteja ali sempre up to date, sempre atualizado, tá? Agora, vindo aqui um pouquinho mais para baixo, para quem já conhece o OCI, vai ver que é muito parecido, né? Eu tenho o OCI do serviço, eu tenho um compartment, quando que ele foi criado, informações de CPU, informações de storage, tá? Na parte de storage aqui, cada CPU hoje te entrega até 250 GB de storage, então é importante que você configure uma task de limpeza ali, caso você tenha grande quantidade de trails sendo gerados, a parte de licenciamento, e aqui a gente tem a parte de acesso, né? Qual que é a URL do console, qual que é a versão, se eu tenho alguma janela de manutenção, né? Então, pô, aqui, ó, 7 de novembro, se eu não fizer nada, a Oracle vai aplicar esse patch para mim, tá? Um outro ponto, esqueci minha senha, esqueci minha credencial. Aqui eu consigo alterar essa senha. Então, alterando aqui, ele já reflete ali no serviço. Na parte de network, né? Eu tenho aqui qual que é o meu IP público, IP privado, então tem todas as informações. E aqui embaixo eu tenho alguns recursos que aí é um grande diferencial da versão Primes, da versão instalada, né? Eu tenho uma integração muito grande com serviços de OCI e eu já tenho algumas métricas aqui, algumas coisas que me ajudam nessa parte, tá? Então eu tenho métricas de utilização de CPU, se está topando ou não, se ele fez auto-scaling, né? Então, sei lá, teve algum pico de processamento aqui desse lado que obrigou ele a fazer um auto-scaling. Utilização de memória, a saúde do deploy. Então, para você que vai monitorar esse serviço, né? Além de informações, podemos dizer assim, de máquina, você tem informações do serviço como um todo. Você tem a parte de inbound e outbound lag, ou seja, eu estou tendo alguma latência de entrada, alguma latência de saída, aqui eu vou ter essa informação, né? Aqui do lado esquerdo, eu posso trabalhar com NSG para poder aplicar as minhas liberações de rede. Eu também tenho uma funcionalidade de backup, então, uma vez por dia, o serviço tira um backup automático, tá? Mas você também consegue criar um backup manual. E o que que tem nesse backup, pessoal? Você vai ter, basicamente, o seu barra 02 com todos os seus trails, seus arquivos de parâmetro, tudo ali. Então, você consegue, por exemplo, fazer esse backup, baixar para poder abrir um trail, para poder pegar um arquivo de configuração e colocar no seu ambiente on-prime, em outra máquina, né? E também é uma forma de você criar um novo deploy. Então, se eu quiser criar um novo deploy a partir desse backup, né? Eu consigo fazer aqui, ó, create clone, restore, eu consigo ter esse gerenciamento também, tá? Aqui eu tenho um histórico de upgrade, né? Então, esse aqui é um ambiente que eu tento sempre manter atualizado, né? Para a gente poder ter ali as funcionalidades. E aqui tem uma pequena diferença, já vou mostrar para vocês ali na outra tela, mas como é que eu atribuo uma conexão, né? Como é que eu apresento uma conexão para o OCI Golden Gate? Basicamente, eu tenho uma tela onde eu seleciono qual que é o tipo de service ou target que eu quero configurar, IP, usuário, senha, parâmetros, e aí depois eu consigo apresentar. Por que que isso aqui é muito legal, tá? Porque dessa forma eu tenho um painel centralizado onde eu gerencio todas as minhas credenciais e eu posso apresentar aquela mesma conexão para deploys diferentes. Então eu consigo reaproveitar esse objeto, né? E aí também temos aqui um novo recurso, que é a parte de test connection. Então eu atribuo essa conexão para um deploy e depois disso eu consigo testar. Ele consegue validar se tem alguma credencial, se tem algum erro de usuário e senha. Então, aqui vocês podem ver, né? Ele deu com sucesso, mas aí ele pegou e me deu um erro, né? Então é muito interessante isso daqui, tá? É uma ferramenta bem legal para você poder testar sua conexão, tá? Uma outra tela que você tem aqui é a parte de gerenciamento do trail. Então eu consigo ver
quais são os trails que estão presentes nesse deploy, qual o tamanho, qual que é a data, qual que é a localização, qual que é o diretório, para quê? Para que eu possa criar lá dentro do Golden Gate uma task de limpeza, tá? Então aqui você consegue acompanhar se o trail está presente, se ele está crescendo ou não. Aqui é para você rotacionar a parte de wallet, né? E aqui na parte de work request é todo gerenciamento. Então, aumentei CPU, mandei parar, mandei subir, você vai ter. E também temos um recurso aqui bem legal, relativamente novo. Vou mostrar ali no meu outro deploy que eu tenho, que é a parte de logs. Então, para quem também já conhece, né, o CI, sabe que boa parte dos nossos serviços nós temos isso aqui na parte de log. Então hoje eu consigo expor e tratar, né, logs de erro, ggserror.log e logs de cada processo. Para que que serve isso, né? Eu ativando ele, eu consigo vir aqui no Log Analytics e consigo fazer um filtro, consigo fazer alguma inteligência, colocar algum alerta, consigo ter, né, todas as mensagens que estão aparecendo ali, tá bom? Tá? Agora a gente já sabe como é que faz a parte do deploy, como é que eu trabalho com a parte de conexão, tá, pessoal? Basicamente eu venho aqui do lado esquerdo, connection, create connection, vou dar um nome qualquer para esta conexão, e aqui eu seleciono o tipo. Então você pode ver que ele já é bem organizado aqui pelas categorias. Se eu quero fazer uma conexão de Oracle, uma conexão genérica, MySQL, então na data de hoje, né, existem mais de 40 aí conectores que você consegue ter tanto para origem quanto para destino. Mas o processo de criação é bem parecido para todos. Então, por exemplo, eu venho aqui no Autonomous Database, se ele for um serviço de OCI que esteja naquela lista, eu consigo fazer um select. Então, eu consigo vir aqui, select database, por exemplo, consigo navegar nos compartimentos, ele consegue me listar, e aí ele já vai fazer. No caso do Autonomous, por exemplo, ele já vai pegar o wallet, endereço, service name, vai pegar tudo automaticamente e vai montar a conexão para você. Pô, mas eu quero um banco que é um banco on-premise ou um banco em outra nuvem, né? Beleza, você pode vir aqui em Oracle Database, mesma ideia. Se for um banco que já esteja em OCI, eu consigo selecionar, ele já consegue baixar todas as informações para mim. Agora, se eu quero conectar em um banco ou um serviço, né, alguma coisa que não seja do OCI, ou esteja numa rede privada, ou esteja em uma VPN, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar a minha conexão, a minha string de conexão aqui, certo? 1521 barra service, né? Vou colocar bonitinho aqui. E aqui embaixo, olha, você pode ver que ele já vem até marcado, né? Eu tenho a opção de Network Connectivity via Private Endpoint. Então, para que que serve esse recurso? Quando eu marco essa opção, independente lá do serviço, seja um Oracle, seja um MySQL, né? Ele vai criar um Private Endpoint nesta rede que eu selecionar, e essa rede, ela tem que ser capaz de chegar naquela origem ou naquele destino. E aqui eu configuro, né, qual que é o IP daquele serviço que eu quero conectar. Quando eu faço isso, né, além dele criar esse private endpoint, você também vai ter um IP nessa rede que você vai gerenciar. Então, um detalhe importante é quantos IPs que eu preciso para um deploy, né? Eu preciso de um IP para o deploy propriamente dito e pelo menos um IP para cada conexão, tá bom? Espero que seja proveitoso para vocês o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.